que Quirinópolis também pudesse ter um Instituto Federal. Tive a oportunidade de estar aqui no lançamento e agora fazendo essa visita com as nossas lideranças aqui para acompanhar de perto e ver concretizado o sonho de termos em Quirinópolis, na região, um Instituto Federal para poder garantir o ensino profissional, graduação e também queremos ver avançar na pós-graduação, mestrado e doutorado. Agradecer também a presença aqui do Joane Rose e de todos os seus companheiros também do diretório do PT que estão aqui acompanhando o deputado federal Rubens Ottoni. O senhor é de uma grande cidade, da belíssima Anápolis, minha querida cidade de Anápolis, mas o senhor conhece o estado de Goiás assim de cabo a rabo. O que o senhor imagina, quanto Quirinópolis vai crescer? Quantas pessoas o senhor imagina que pode vir para Quirinópolis por conta dessa instalação do IFG? Eu já tive a oportunidade de aqui até dialogar aqui com as nossas lideranças do município, Joene, que aqui está, a Sônia, nossa presidenta do Partido dos Trabalhadores, em determinado momento, nós conversávamos do quanto que o impacto que nós deveríamos ter no sentido de ter esse instituto se tornar realidade. É um novo eixo de desenvolvimento. É uma nova oportunidade, não apenas de Quirinópolis se tornar, se apresentar como uma referência, como um polo educacional, que aqui nós já temos a UEG, mas que com o Instituto Federal cumpre um papel estratégico. Abre outras portas, né? Mas mais do que isso joga a luz sobre o município de Quirinópolis, dá ao município a importância devida e, com isso, a oportunidade de atração de novos investimentos que vão gerar emprego, que vão gerar renda, que vão melhorar a vida da comunidade, e isso tem um impacto na vida das pessoas, na vida das famílias que aqui residem. Deputado, mais do que o IFG, que é já importantíssimo, mas o senhor falou sobre moradias do governo federal que estão sendo construídas no município de Quirinópolis. Desde o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, veio lá Minha Casa Minha Vida e tantas outras obras. Moradia continua sendo um dos grandes gargalos do governo Lula? Olha, ele sempre entra nessa... Né, moradia é uma necessidade, é uma demanda importante na nossa sociedade. E eu participei lá do início do debate do programa que você citou aí, que é um programa muito importante, que é o programa Minha Casa Minha Vida. Eu me lembro que naquela oportunidade, no segundo governo do presidente Lula, o presidente Lula lançou o programa Minha Casa Minha Vida, e ele lançou o programa anunciando que construiria, naquela oportunidade, 1 milhão de casas no país. E quando o presidente Lula, Rodrigo, anunciou naquela oportunidade que construiria 1 milhão de casas, ele foi criticado com muita força por grande parte da imprensa nacional. Porque o pessoal dizia o seguinte, Rodrigo, isso é demagogia. Aonde que um presidente chega aqui e fala que vai construir 1 milhão? Isso é uma irresponsabilidade. Porque na história do Brasil, somando todos os presidentes da República, não passou de 100 mil moradias populares construídas ao longo de décadas. Como é que um presidente ousa falar que vai construir 1 milhão de moradias? E o pessoal às vezes, tinha até razão, eu costumo dizer, assim, o pessoal criticou com razão, porque o presidente Lula não fez 1 milhão de casas como ele anunciou. Fez quantas? 2 milhões e 500 mil. Mais do que dobrou. Então, foi um impacto, não apenas no governo Lula, mas no governo Dilma. Sim. Então, foi um impacto muito positivo para a economia brasileira, porque o programa Minha Casa Minha Vida, ele é muito importante porque ele garante a moradia para as famílias que não têm a casa. Isso por si só já é um grande feito, mas não é só isso. O programa Minha Casa Minha Vida movimenta a economia, porque para construir esse tanto de casa, você movimenta a economia, é o material de construção, é a indústria da construção civil, e isso tudo gera emprego, gera renda, movimenta a cidade. Então isso foi um grande achado do governo federal, do governo do presidente Lula, que se estendeu até o governo da presidenta Dilma. Infelizmente, com o afastamento da presidenta Dilma, e é importante aqui ressaltar, a presidenta Dilma não saiu pelo voto popular. Ela não saiu porque perdeu a eleição. Ela saiu porque tiraram a presidenta Dilma
e de maneira ilegítima, porque não teve nenhuma irregularidade, foi comprovado isso, mas tiraram. E a expectativa que foi criada é que estava tirando para melhorar as coisas. E na área da moradia, o que aconteceu, Rodrigo? Uma das primeiras coisas que o governo que veio depois fez, ou desfez, foi acabar com o programa Minha Casa Minha Vida. Colocar no lugar um programa chamado Casa Verde Amarela, que não construiu casa nem verde, nem amarela. Não construiu uma casa sequer nesse país a custo zero. Foi preciso que o presidente Lula retornasse, e em 2023, quando o presidente Lula retornou, uma das primeiras coisas que ele fez foi voltar com o programa Minha Casa Minha Vida. E esse programa Minha Casa Minha Vida, ele voltou com a meta de construir 1,5 milhão de moradias nos 4 anos do governo. Nós chegamos ao final do 3º ano, passando de 2 milhões de moradia. Rapaz. E Quirinópolis está no meio dessa estatística de construção de moradia. Nós temos projetos onde a própria prefeitura ela pode acessar o governo federal, os recursos do governo federal, doando área para poder fazer moradia a custo zero, mas em alguns lugares, às vezes, também se dá a oportunidade para acessar o programa Minha Casa Minha Vida através de entidades privadas que podem apresentar, empresas que podem apresentar seus projetos na Caixa Econômica Federal e, a partir desses projetos na Caixa Econômica Federal, acessar os recursos do governo federal para ter moradia. Às vezes não é a custo zero, mas há uma prestação muito baixa. Eu já tive a oportunidade de estar aqui com a Sônia, nossa presidenta do Partido dos Trabalhadores, com as nossas lideranças, visitando obras que estão sendo executadas aqui nessa natureza. Então, além dos recursos dados à discussão direta com a prefeitura, ainda tem a possibilidade fazendo com empresas que possam acessar os recursos. O fato é que o programa Minha Casa Minha Vida é um programa que vai ao encontro da necessidade da população e continua mais do que nunca, Rodrigo, como uma prioridade do governo federal, do governo do presidente Lula. Nós falamos sobre moradia, falamos sobre o IFG. Nós, ao longo dos governos do presidente Lula, Quirinópolis recebeu algumas unidades básicas de saúde, algumas instalações, construções de postos de saúde aqui na nossa cidade. UPA também foi construída aqui, que depois virou a UAS, essas coisas todas. Agora, o senhor falou bem no início da nossa entrevista sobre um novo posto de saúde sendo construído aqui no nosso município de Quirinópolis, também falou sobre um CEMEI. Então, além do IFG, além de moradia, tem outras frentes de preocupação do governo federal. É verdade. O governo do presidente Lula e eu, como deputado federal, tenho trabalhado em Brasília, porque meu trabalho em Brasília, Rodrigo, é estar atento a todas as oportunidades, porque existe o recurso do orçamento. Se ele não vem para Goiás, ele vai ser gasto em outro lugar e vai ser gasto. Então a gente precisa estar atento àquilo que é recurso, orçamento do governo federal, todas as oportunidades possíveis para investir em municípios do estado de Goiás. Para isso, a gente precisa da boa vontade da administração municipal, fazer a sua parte, fazer inscrição, porque se a prefeitura não faz inscrição, não cumpre a sua parte, não adianta eu ter a vontade de fazer, porque não tem como acessar. Então, é uma parceria que se faz. Mas o meu trabalho em Brasília é estar atento a todas as oportunidades. E o governo federal, o governo do presidente Lula, lançou uma grande oportunidade para os municípios, que foi logo no início o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, porque esse PAC tinha sido lançado lá atrás, no segundo governo do presidente Lula e no governo da presidenta Dilma. E agora ele ressurgiu com a nova roupagem e avançando, porque lá atrás o PAC era mais obras de estrutura, rodovias, e agora ele veio com a novidade: investimentos na área da educação, investimentos na área da saúde, investimento na área do esporte, investimento na área da cultura, dependendo da necessidade e dependendo do perfil do município. Nesse sentido, Quirinópolis foi contemplada, uma cidade que foi contemplada com recursos do novo PAC, governo do presidente Lula,
recursos para uma unidade básica de saúde. Essa unidade básica de saúde já está sendo construída e nós vamos, inclusive, fazer uma visita a ela hoje. Recursos do governo federal através do Ministério da Saúde e também recursos na área da educação para um CIMEI, né? A popular creche para poder atender as crianças. Recursos também do governo federal através do FNDE dentro do MEC. Então, esses são recursos já disponibilizados. E disponibilizamos também um recurso na área da cultura, para um centro de cultura. Esse em convênio com o governo do estado, que tem a responsabilidade de levar adiante a obra. E isso já é uma outra situação mais delicada, porque infelizmente nós não tivemos do governo do estado, às vezes, o interesse e a agilidade necessária para levar essas obras adiante. Em alguns lugares elas ficaram paralisadas. Mas aqui em Quirinópolis, além das obras, como você me perguntou, na área da moradia, nós temos na área da educação, na área da saúde, pelo novo PAC. E temos a grande obra que nós já falamos aqui, que é do Instituto Federal, que vai ficar para a história, não apenas de Quirinópolis, mas de toda a região, uma obra para toda a vida, para outras gerações, para formar cidadãos e cidadãs a partir da educação profissional, com dignidade e educando para a cidadania. Deputado, o senhor falou sobre interesse de prefeituras, interesse de governo, essas coisas todas. Ao longo de todos os mandatos que o senhor passou, o senhor sempre foi PT, o senhor sempre esteve ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas como governo do estado, o senhor nunca teve alguém que fosse do lado do senhor. Como é que foi ao longo de todo esse período, inclusive agora também, conciliar isso, porque o senhor é um deputado representando o estado de Goiás? Como é que foi isso lá em Brasília e ao lado das prefeituras e dos governos do estado de Goiás? Olha, Rodrigo, você tocou num assunto importante e que vale a pena refletir para a gente poder imaginar por onde é que devemos trabalhar para garantir uma política sustentável. Eu estou no meu 6º mandato de deputado federal. Tive 2 mandatos de deputado estadual. E você lembrou bem, nesses anos todos, mais de 30 anos de trabalho, eu nunca estive no governo estadual. Você acompanha, você tem experiência, acompanha a política. Quando se fala de política, se pensa e trabalha com cargos, e aí são políticos que têm dezenas de cargos. Às vezes um vereador de uma cidade tem dezenas de cargos disponíveis. E um deputado, então, estadual, nem se fala. Deputado federal, então, nem se fala, né? Eu não vou falar agora, hoje, não é hoje nem nesse mandato. Em 36 anos de trabalho político, quantos cargos você imagina que eu já tive no governo estadual? Eu já vou perguntar e vou te responder. Nenhum. Nesse tempo todo, nenhum cargo, nem cargo de porteiro de escola, nenhum cargo de salário mínimo. E às vezes as pessoas acham que não sobrevive na política se não tiver cargo. Eu nunca tive. Mas estou no meu 6º mandato de deputado federal. Por quê? Porque eu foco o meu trabalho em servir a comunidade, em ajudar as pessoas, em poder abrir oportunidades, e isso faz com que tenha esse trabalho. Na última eleição, a pessoa fala, mas não tem cargo no governo do estado, mas tem prefeitura. 246 municípios do estado. Eu fui votado nos 246 municípios do estado, em todos. Sabe quantos prefeitos me apoiaram? Quantos? Dos 246 municípios? 1. Só que é de uma cidade grande, Professor Jamil, que tem menos de 2.000 eleitores. Então, só para vocês terem uma ideia como é o trabalho. Então, o meu trabalho, ele não depende de cargo, ele não depende de apoio de prefeito, de partido político. Eu trabalho dentro daquela visão que o Partido dos Trabalhadores tem.
servir a comunidade, fazer uma política séria, honesta, competente, fazer uma política baseada na ética, no compromisso social, na participação popular, na defesa dos direitos da cidadania. Esse é meu compromisso. E uma marca do meu trabalho é essa. Primeiro, é estar presente em todos os municípios do estado, independente do tamanho do município. Aí alguém pode estar te ouvindo a gente aqui, Rodrigo, vai falar assim, mas está presente aqui porque esse ano, né? É ano de eleição, aí o pessoal chega. Pois é, o ano passado não era ano de eleição e eu estava aqui. Vim 3 vezes aqui em Quirinópolis no ano passado e não era ano de eleição. Então, na época de eleição eu estou presente, fora da época de eleição também. Essa é uma marca do meu trabalho. A outra marca do meu trabalho é que eu procuro ajudar os municípios, independente de partido político. Para mim não interessa se o prefeito é do partido A, B ou C, se ele apoia, se não apoia, se ele é do lado de cá, se é do lado de lá, não interessa. O que interessa é se a comunidade está precisando do benefício. Até porque diante do cenário que o senhor acabou de descrever todo agora, se fosse para pensar apenas nos apoiadores, nesse período todo, você não tinha... Exatamente. E eu aprendi isso com quem? Com o presidente Lula. O presidente Lula é que nos ensina isso. É um presidente municipalista, eu falei para você aqui no início. Ele ajuda os municípios e garante os recursos para o município, independente de partido político. Porque o governante, ele tem que ter essa... não é preocupação, é obrigação. Quem é eleito, eu sou eleito deputado federal, eu não sou eleito para atender quem votou em mim. Eu não sou eleito para atender quem é do meu partido. Eu sou eleito para servir a comunidade. E é por isso que eu ando o estado todo. E é um prazer muito grande estar aqui em Quirinópolis, não apenas aqui para falar com vocês, porque eu quero aqui mais uma vez te agradecer e agradecer a toda a direção da rádio essa gentileza de nos recepcionar, mas fico muito feliz de poder aqui estar em Quirinópolis para ver os benefícios, para trazer benefícios e ver de perto o que o nosso governo, o governo federal, tem feito para o município. E o meu trabalho em Brasília tem acompanhado e tem ajudado aqui as nossas lideranças do Partido dos Trabalhadores que apresentam as suas reivindicações. Porque às vezes as pessoas pensam o seguinte, Rodrigo, essa creche caiu do céu, essa unidade básica de saúde caiu do céu, as casas aqui, como é que eles descobriram que precisava de casa aqui? Não, por causa das nossas lideranças aqui do município, que apresentam as preocupações, que encaminham o ofício, que falam, olha, aqui está precisando. Às vezes eu vim aqui em Quirinópolis, pessoal, preciso te levar ali em tal lugar para te mostrar que ali tem uma carência, nós precisamos de um apoio nisso. É assim que as coisas se tornam realidade. O município tem demandas, né? Exatamente. Então eu estou muito feliz de poder vir aqui e poder ver que parte dessas demandas que foram colocadas e que eu trabalho lá em Brasília junto ao governo do presidente Lula, parte dessas demandas estão sendo atendidas. Muita coisa ainda precisa ser feita, mas convenhamos, tudo isso que eu falei aqui, em um ano, neste ano de 2026, nós temos um Instituto Federal se tornando realidade. Nós temos uma UBS já sendo construída. Nós temos casas do programa Minha Casa Minha Vida sendo construída. Nós temos uma creche para ser construída. Tudo em um ano só, no ano de 2026. Quando é que nós tivemos isso aqui em Quirinópolis em um ano só? E veja você, o governo do estado, quais as obras concretas que estão sendo feitas. Então, a gente fica muito à vontade para dizer que o governo federal, o governo do presidente Lula é parceiro de Quirinópolis, e eu, como deputado federal, fico honrado e fico emocionado de poder, e por isso eu divido com as nossas lideranças do Partido dos Trabalhadores aqui esse mérito, porque as lideranças do Partido dos Trabalhadores aqui é que sempre nos motivaram e sempre me acessaram, reivindicaram para que pudéssemos correr atrás desses benefícios para o município. Eu sei que o senhor tem outras demandas, mas eu não posso deixar o senhor embora sem fazer pelo menos mais 2 perguntas. Uma delas é a seguinte: 6 mandatos como deputado federal, mais 2 mandatos como deputado estadual, muita experiência política ao longo desse período, mas o Brasil vive, em especial talvez nos últimos 8, 10 anos, o maior período de briga política mesmo, de polarização entre 2 grupos e de muito radicalismo ao longo desses últimos 8, 10 anos.
que o senhor acha que mudou no Brasil nesses últimos 8, 10 anos? Por que chegou a esse ponto? Por que nós estamos caminhando nessa atmosfera, num movimento político assim? Já melhorou, já teve pior. Mas eu diria para você, respondendo, por que chegou naquele ponto de polarização, de guerra, de enfrentamento, de transformar a política, que na verdade a política ela foi criada, por contrário, ela foi criada para fazer a paz. Porque antes de ter política, as coisas eram resolvidas no braço, na força. Quem tinha mais força, tinha poder. Aí a política, ela veio para fazer com a democracia, fazer com que os enfrentamentos fossem no outro lugar. Mas no último período, como você lembrou, essa questão se inverteu. Por quê? Eu diria para você, pelo mau exemplo. Isso é dentro de casa também. Quando o pai, a mãe dá o mau exemplo, a tendência é que os filhos sigam aquele mau exemplo. E aí é o mau caminho. Na política também. O Brasil chegou naquele nível de polarização por quê? Porque a liderança maior da época dava o mau exemplo. Ao invés de defender a paz, de fazer a política verdadeira, que é buscar o bem comum, de cumprir a obrigação como presidente da República, de dialogar com as lideranças, independente de partido político, e buscar o melhor para o país, ele incentivava o quê? A violência, o preconceito, a intolerância, o ódio, negava a ciência. O Brasil era um país que, historicamente, era um dos países onde o povo mais buscava vacina. Quando fazia uma campanha de vacinação nas escolas, praticamente 100% da população atendia o chamado, porque era uma cultura do país. Aí o presidente da República fez toda uma campanha para poder colocar em dúvida a vacina. E com isso, uma porcentagem muito grande da nossa população evitou a vacina. Por quê? Porque é um mau exemplo. A liderança maior dava um mau exemplo. Vacina, isso aí pra quê? Isso aí é uma gripezinha. E essa vacina não vale nada. Aí a população não ia, porque é um mau exemplo. Então, esse mau exemplo levou o país para isso, porque a população, o povo de bem, o povo de boa fé aqui, no chão, no dia a dia da comunidade, vai ver a televisão e vê lá o presidente da República lá fazendo chacota, xingando as pessoas, atacando as pessoas, agredindo as pessoas. A pessoa, se ele está fazendo, eu posso fazer também. Aí ele começava a agredir aqui embaixo também. Aí a política chegou no ponto que chegou, onde as pessoas não eram respeitadas, as pessoas não podiam nem falar em quem votava. Se colocava um adesivo no carro, corria o risco da pessoa ir lá riscar o carro dele ou quebrar o vidro do carro. Um absurdo, né? Não é essa política de intolerância que a gente defende. E eu falei para você que já melhorou um pouco, porque com a volta do presidente Lula, jogou uma água fria nessa fervura que estava a política nacional. Não quer dizer que voltou ao normal, mas a fervura já diminuiu. A gente já vê que a intensidade desses conflitos já é bem menor. Por quê? Pelo bom exemplo. A liderança maior não fica lá na televisão incentivando a violência e o confronto. Pelo contrário, fazendo gestos de boa vontade, ajudando os municípios independente de partido político. Vou te dar um exemplo. A minha cidade, Anápolis. O presidente anterior visitou a cidade pelo menos umas 20 vezes em 4 anos. Sabe quantas obras foram levadas para o município para atender a comunidade? Nenhum. Mas ia lá para atacar, ia lá para falar mal, para incentivar as pessoas a fazerem conflito. Agora, em 3 anos do governo do presidente Lula, a cidade está lá igual Quirinópolis. A cidade lá está cheia de obra. O governo federal. E o prefeito não é do PT, pelo contrário, é do PL. E está lá cheio de obra. Eu, como deputado federal, podia virar as costas para atrapalhar a administração. Não atrapalho, estou lá ajudando para poder chegar ao benefício, porque é a nossa marca. Então, eu respondendo você, chegamos àquele ponto de conflito, de polarização pelo mau exemplo. E nós só vamos sair disso
pelo bom exemplo. E eu tento fazer isso por todo o estado de Goiás. Por isso que eu ando o estado todo. Às vezes até o pessoal que é mais ligado a mim, às vezes fica até chateado comigo. Por quê? Porque às vezes eu vou no município e eu dou atenção para quem está falando mal da gente, criticando o nosso pessoal, ou não dando oportunidade, ou às vezes até perseguindo. E eu vou lá, da mesma maneira, vou lá e dou atenção. Às vezes o pessoal fica chateado, fala, vai dar atenção para aquele pessoal que está nos perseguindo. Mas não é por quê? Para dar o bom exemplo. Porque não adianta. Se você responde na mesma altura, você só vai incentivando o erro. Então você tem que dar o bom exemplo. Então, e eu tento trabalhar assim, sempre levando benefícios para o município e atendendo às reivindicações naquilo que é possível e fazendo a política que deve ser feita. E quando eu falo isso, não é aqui contando vantagem ou passando a impressão que estamos fazendo vantagem. Não, eu estou fazendo a minha obrigação. Agora, graças a Deus, Rodrigo, a população tem entendido o nosso gesto. Tanto é verdade que eu estou no meu 6º mandato de deputado federal e muita gente que trabalhou ao contrário já não está na política mais. Deputado federal Rubens Ottoni, ano eleitoral. Como que o senhor se prepara para mais um ano eleitoral e como que o senhor avalia que será as eleições no nosso Brasil? Não tem eleição fácil, não tem eleição tranquila, toda eleição é uma disputa. E eu costumo dizer que o caminho mais fácil para perder uma eleição é você já entrar nela achando que está ganho. É igual jogo de futebol. O time começou, é bom, tal, tá tranquilo o jogo, achou que tá fácil, menosprezou, corre risco de ter uma surpresa. É a zebra. Na política também. Então não tem eleição fácil, mas eu afirmo para você, eu estou muito otimista com o projeto principal que eu e as nossas lideranças do Partido dos Trabalhadores nós defendemos, que é a reeleição do presidente Lula. Estou muito otimista com a reeleição do presidente Lula e acho que tem todas as condições de ser reeleito com a folga maior do que teve na eleição passada. Agora, isso não quer dizer que vai ser uma eleição fácil. Ah, você está achando então que vai ser tranquilo? Vai ganhar no primeiro turno? Não, não é isso. Ganhar a eleição por um voto, já ganhou. Ser campeão num campeonato de futebol, com 1-0, marcando o gol no último minuto. E é campeão do mesmo jeito. Então, na eleição também é assim. Então, mas eu vejo que nós temos todas as condições de poder ganhar a eleição, reeleger o presidente Lula com a folga maior. Mas nós temos um objetivo além disso. É dar condição ao presidente Lula para que ele possa governar com mais tranquilidade nesse próximo mandato, caso ele seja reeleito. Eu falo isso por quê? Porque você acompanha, Rodrigo, e outros, quem está nos nossos ouvintes acompanham também, como está a política nacional. A dificuldade que o presidente Lula tem na Câmara, tem no Senado, porque não tem maioria na Câmara nem no Senado. Mas mesmo assim, com a habilidade do presidente Lula, ele tem tocado, ele tem conseguido avançar. Mas nós queremos dar a ele uma margem maior de negociação. Então nós queremos, além da reeleição do presidente Lula, achamos importante que não basta eleger o presidente Lula, é preciso fazer uma bancada de deputados federais, de senadores, para poder dar a ele as condições necessárias de trabalho. Deputado, muito obrigado pela presença aqui conosco na Rádio Canadá FM. Dizer que é um prazer recebê-lo aqui e as portas da casa sempre abertas, sempre à disposição. Obrigado por estar conosco aqui, bater esse papo. Eu agradeço muito aí, Rodrigo, a você, parabéns pelo excelente trabalho de comunicação. Deixo o meu abraço para toda a diretoria da rádio, Franciele, Efraim, aí toda a diretoria. Quero aqui mais uma vez agradecer e dar o meu testemunho da visão democrática, da abertura de vocês para que a gente possa estar aqui com vocês e possa falar um pouco do nosso trabalho, e me coloco à disposição de vocês, mas de toda a comunidade de Quirinópolis, para podermos estar em Brasília servindo aos interesses do município. Citei aqui algumas das ações que nós estamos realizando, mas temos muitas outras, com toda certeza, outras demandas do município que eu estarei sempre à disposição, repito, como eu disse para você, independente de partido político, independente do prefeito, ser do partido A, B ou C, os vereadores, do vereador de um partido, quantos vereadores aqui já
já me procuraram para levar demandas, e eu com o maior prazer recebo essas demandas também, porque eu estou lá para servir a comunidade, independente de partido político. Um grande abraço a você, todos os seus ouvintes e a toda a direção da emissora. Muito obrigado ao deputado federal Rubens Ottoni, muito obrigado à presidente do partido em Quirinópolis, Sônia, muito obrigado também ao Joene e todas as outras demais lideranças do PT em Quirinópolis. Intervalo rápido, eu volto já. Gente, do nada, hoje eu encontrei um deputado aqui